Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Está iniciando mais uma vez a programação Fé Reformada, também conhecida até 2 semanas atrás como Instituto Calvino. É um prazer estar aqui mais uma vez, vos falando a palavra de Deus, comunicando as boas novas. Eu sou o seu irmão em Cristo, irmão Fernando, e desde já quero vos convidar, assim que voltar os cultos, né? Já que estamos nesse isolamento, palavra complicada, né? Isolamento. Mas assim que voltar os cultos, nossa igreja fica na rua Xingu, número 12, no Jardim Novo Campo Limpo. Próximo da estrada Itapecerica, Campo Limpo, próximo da lotérica. Você que mora aqui nos bairros adjacentes, os bairros vizinhos, próximo Dom José, Jardim Batista, Santa Emília, Santo Eduardo, Jardim Vazame e também o Jardim Novo Campo Limpo, que é o local onde está a igreja. Ali nós temos na pessoa do nosso pastor Simão, juntamente com a sua esposa, a irmã Siloé, e vai ser um prazer enorme poder estar conosco. Desde já mando um abraço, a paz, meu pastor Simão, juntamente com sua esposa, que Deus abençoe. Estaremos orando pelo seu filho, que estava ruim esses dias, saúde. Um abraço a todos os nossos irmãos do Jardim Novo Campo Limpo, irmã Delfina, nós estaremos orando também para a senhora, sua irmã Marta, sua família, irmã Maria Martins, também, para que Deus dê vitória aí em seu lar, que Deus continue abençoando. Irmão Antônio, que Deus lhe saúde, presbítero irmão Antônio, também. Todos os nossos irmãos ali, irmão Charles e família, irmão Luciano, que não está conectando conosco, mas nosso amigo sempre está ali. Irmão Romário, irmã Carolina, irmã Débora, e também a irmã Adriele, que está ali nos acompanhando também. E todos os nossos irmãos. Quero mandar um abraço à minha família, caso esteja me acompanhando. E todos os nossos irmãos que nos acompanham pela live do Facebook, os administradores aí que permitem que eu compartilhe em suas páginas, somente nossos irmãos aí da IPB, que Deus em Cristo abençoe grandemente. Também mandar um abraço aos nossos irmãos ali do Jardim Silvia. Nós também temos uma congregação ali próximo, Centro do Embu das Artes, que se encontra no Jardim Silvia. Também na direção ali do pastor Simão, e o responsável ali é o evangelista irmão Maurício, que está no seminário. O seminário acabou exigindo a sua retomada ali. E um abraço, caso ele esteja nos assistindo, nos ouvindo, ou que ele venha assistir depois. Um abraço ao meu amado irmão, amigo Maurício. Que Cristo continue abençoando, lhe dando saúde, força, graça. Todos os irmãos do Jardim Silvia, irmã Cibele, conversa um pouco com ela, irmão Hildebrando, um grande amigo, já esteve aqui conosco, com fé em Deus estará muitas mais vezes, justamente com sua esposa, seus filhos, e todos os outros irmãos ali do Jardim Silvia, que Deus em Cristo abençoe grandemente. Os irmãos aí que conhecem o Jardim Silvia, quiser fazer uma visita, acabando esse tempo de isolamento, a igreja ela fica próximo ao Mercado Cercadão, tem 2 escadões ali do lado direito, quase em frente ao Mercado Cercadão, para quem está indo próximo ali da Caixa Econômica, no centro do Embu. E aí 2 ruas acima do escadão fica a Igreja Presbiteriana Jardim Silvia. Até o final da programação vou estar passando o nome da rua, que fugiu da memória agora. E desde já quero avisar os irmãos que nos ouvem que o número da rádio é o 4203-4009. Nós não atendemos irmãos no ar porque não dá tempo, irmãos. Ou a gente ensina a palavra ou a gente vai ficar atendendo. A gente só tem 1 hora e o tempo passa muito rápido. Eu fui começar a atender os irmãos no ar, uma certa feita, e um irmão só foi 20 minutos. E aí não dá. Querendo Deus, posteriormente, tendo um tempo maior, dá pra gente tentar fazer isso, né? Mas nosso foco é o ensino da palavra. Um abraço à minha tia Neide também, que sempre nos acompanha. Que Deus em Cristo abençoe, sempre liga. Já esteve aqui conosco também algumas vezes. Então, o número da rádio é o 4203-4009.
E o número do WhatsApp é o 940 46 8472. 940 46 8472. Você pode pedir oração também pelo WhatsApp. Se os irmãos tiverem perguntas da Bíblia ou acerca da igreja, também pode estar perguntando também. Temos ali nossa sonoplasta, a irmã Ana, que estará atendendo os irmãos com o maior carinho. Vamos estar orando, falando com Deus. Logo após estaremos ouvindo o louvor e já iremos retornar com o ensino da palavra de Deus. Nosso irmão Maurício, ele estava preparando um estudo profundo, exaustivo sobre os evangelhos, mas infelizmente, devido a todos os acontecimentos, ele não foi possível que ele retomasse aqui o ensino, o estudo, né, que ele tanto falou. E eu vou começar um estudo, não vou dizer que é exaustivo, profundo, mas é uma pincelada sobre o Apocalipse, né? Teve um irmão no Facebook, na página da igreja, melhor dizendo, que ele pediu, né, esse estudo. E esses dias orando, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos, me veio Apocalipse capítulo 4. Então pensei em começarmos hoje uma introdução sobre o contexto histórico do livro do Apocalipse, e assim nós começamos no capítulo 1, se der tempo, e irmos até onde Deus permitir que nós cheguemos, né? A gente fala até onde Deus permitir porque a gente quer, né? A gente prepara, mas muitas vezes acaba não dando. Como, por exemplo, as matérias da teologia sistemática. Já comecei, eu acho que umas 3 vezes aqui com os irmãos a compartilhar, e sempre aparece alguma coisa, ou outros irmãos que são convidados trazem outro estudo, que também é muito bom, e aí a gente acaba não conseguindo dar sequência ao estudo que começou. Mas, graças a Deus, e Deus sabe todas as coisas, e louvado seja o nome do Senhor por tudo, porque o importante aos irmãos, independente do tema de estudar, é que aprendam a palavra de Deus, criem mais gosto pela palavra de Deus, pois só a palavra de Deus é nossa base, nosso alicerce, nossa bússola, que nos leva até Deus e nos faz ter uma vida tranquila, uma vida abençoada. Que Deus assim venha abençoar cada um dos ouvintes. Nós estaremos orando. Se você pode, curve sua cabeça agora. Nós estaremos orando e logo após estaremos já ouvindo o louvor do grupo Projeto Sola, que é um pedido do nosso irmão Romário. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa tarde. Queremos também, Senhor, conforme diz tua palavra em Romanos capítulo 5, versículo 2 em diante, e também Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 em diante, ao qual diz que nós devemos ter gozo, prazer, ao passarmos por lutas, por provações, sabendo que o Senhor está nos moldando, está nos amadurecendo, nos preparando. Quero te agradecer, Senhor, pelas lutas, pelas provações, pelas privações, pelas tribulações, porque o Senhor está conosco. Antes de entrarmos no vale, nós perguntamos quanto tempo vai durar o vale, mas depois que sentimos a tua presença, depois de conhecer um pouco do teu amor, do teu carinho, nós podemos dizer que mais nada importa, a não ser o Senhor estar no vale conosco, segurando nossa mão, nos carregando. Deus, visita cada um que está ouvindo essa programação, que é pelas ondas da rádio Fonte Vida 87.5, ou os irmãos que estão pela live também, ó Pai, do Facebook, os irmãos que irão ver depois no grupo do WhatsApp da igreja, que o Senhor venha alcançá-los através da tua palavra, venha edificar. Usa este pequeno servo do Senhor para transmitir as tuas verdades, a tua grandeza. Abençoa, Senhor, todos os meus amigos que oraram e oram por mim. Dê a eles também da tua graça, do teu poder. Sustenha-nos com tuas mãos, ó Pai. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos já por nos ouvir, por nos responder e por tua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor. Logo após já voltamos lendo Apocalipse capítulo 1.
tu andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor. Atenda suplicar dessa oração. Pesado fardo é vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor. Atenda ao suplicar desta oração. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que Deus
Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado o fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre pecador. Rica salvação, infinita. Graças ao bom Deus, já retornamos. Vamos estar lendo o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Você que pode nos acompanhe nessa leitura. Um abraço ao meu irmão, amigo Paulo Pedro, presbítero Paulo Pedro, e tantos outros irmãos, pastores aí que nos acompanham pelo Facebook. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 em diante, que nos diz assim, o título, o autor e o assunto do livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros
um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingida à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Meus irmãos, é muito polêmico o livro do Apocalipse por causa da nossa própria mentalidade que nós temos, né? E por causa da dificuldade de interpretar a linguagem, muitas vezes figurativa, do livro do Apocalipse. Nós iremos estudar, claro, sob o ponto de vista bíblico, teológico, mas também sob o ponto de vista bíblico, teológico reformado, né? Então, assim, os irmãos que nos ouvem nesse estudo, os irmãos que estão para aprender, para receber esse compartilhamento da palavra de Deus, podem achar alguns pontos diferentes aí do que é ensinado na sua igreja, se for principalmente uma igreja pentecostal, ou se você for adventista do 7º dia, e assim por diante. Mas acima de tudo, dentro de um ponto de vista, de uma ótica bíblica. O livro do Apocalipse, o contexto dele, ele já começa dizendo que foi escrito pelo apóstolo João, a data aproximadamente 95 depois de Cristo. O lugar, ele fala que está na ilha chamada Patmos, e ele cita Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o rio Eufrates, Jerusalém, Monte Sião, Armagedon, que é o vale dos filhos de Rinom. Os personagens no livro do Apocalipse são as 7 congregações. As 7 congregações. Se a irmã quiser colocar aquele fundo mais lento, por favor. Os personagens que aparecem aqui no livro do Apocalipse são João, as 7 congregações na Ásia Menor, os falsos mestres, que são os nicolaítas, né? Os discípulos de Nicolau, que tudo indica que foi aquele diácono que está no livro de Atos dos Apóstolos, a sinagoga de Satanás e também Jezabel, o espírito de Jezabel que havia dentro da igreja. Desculpa, meus irmãos. O propósito do livro é consolar cristãos que sofrem e encorajar o seu testemunho fiel com descrições proféticas de vitória que já é nossa em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ressurreto e vivo. Os temas de lei: engano dos falsos profetas, chamado ao arrependimento, bestas, dragão, que é o próprio Satanás, né? A ira de Deus, as pragas, os tormentos, as aflições, os abismos, tribulações, Babilônia, a grande Babilônia, né? Que é o sistema mundano, segunda morte, o juízo, o chamado à perseverança. Os temas do Evangelho, os temas de Evangelho, que são os mesmos que aparecem nos Evangelhos, principalmente de João. A palavra de Deus, constituídos reino e sacerdote, o amor de Jesus, Cordeiro de Deus e vários títulos para o Salvador.
Espírito e autoridade de Deus, verdade. Cristo é quem vence. Senhor Deus Todo-Poderoso, árvore da vida, noiva do Cordeiro, que é a igreja, Deus fiel e verdadeiro e a água da vida. Então, essa é uma pequena visão geral. Segundo a tradição da igreja, João, ele foi lançado pelo imperador Domiciliano em um tacho de óleo quente, já com aproximadamente 90 anos. E João, ele sobrevive milagrosamente. O imperador, vendo que João não morria fácil, o lançou à ilha de Patmos, né? Alguns vão dizer que houve ainda um naufrágio antes de chegar na ilha, mas Deus preservou o seu servo, o apóstolo João, para que na ilha de Patmos ele recebesse essa revelação. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Aqui Deus ele revela a sua vontade para a humanidade. Ele revela, numa linguagem muitas vezes figurativa, todo o trabalhar de Deus na raça humana e todo esse dilema entre as forças do mal e as forças do bem, mostrando que Deus está no controle de tudo. Mesmo quando coisas ruins estão para acontecer, Deus preserva a sua igreja, Deus ele preserva os seus. E interessante que muitas vezes Deus preserva os seus no meio das lutas, no meio das tribulações. Isso vai contra a ideia de que Deus não deixa os seus servos passar por abstenções, por problemas, que Deus não deixa seus servos passar por lutas, por perseguições. Ao contrário, Deus ele passa com os seus servos. Tem uma pequena relato aqui na introdução na Bíblia de Estudo da Reforma, da Sociedade Bíblica, que eu achei muito bonito, eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim, lendo o Apocalipse: um relâmpago ofuscante atravessou o manto de nuvens escuras, seguido por um trovão ensurdecedor. Ventos contrários borrifam uma névoa salgada sobre a superfície do navio e o rosto do navegador. As ondas íngremes jogam o navio para cima e arranham seu casco, como se o puxassem para baixo. Podemos perder tudo, o navegador dizia consigo. Mas então, por um momento, um feixe de luz da lua surgiu entre as nuvens escuras para revelar uma ilha, uma segura baía do lado esquerdo, um refúgio de esperança em meio à tempestade. O desafiador livro do Apocalipse apresenta não apenas o futuro tempestuoso de sofrimento que afligirá a terra, mas também uma mensagem de esperança, um refúgio para a alma sitiada. Em Apocalipse, vemos que Cristo está entronizado nas alturas, mediando em nosso favor e planejando a nossa salvação. Ele voltará em glória para libertar a igreja do mal. Na ilha de Patmos, ele concedeu estas tempestuosas visões a João para o nosso consolo. Então, como um navegante sendo arrastado pela correnteza, por maremotos, assim nós vemos no Apocalipse muitas pragas, muitas visões de bestas, muitas linguagens figurativas, mas nós temos o consolo de que Cristo, ele é o vencedor, ele é o que vence e veio para vencer. Ele é não só o conquistador, como nele está o começo, o meio e o fim, nele as chaves da vida, da morte e do inferno estão em suas mãos. Então, o livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança, de regozijo para nós cristãos. Não é uma mensagem de tristeza. Muitos veem no Apocalipse como fosse um filme de terror. Eu confesso que na minha adolescência, quando eu estudei escatologia, a palavra escatologia vem do grego também, escatos quer dizer últimas coisas, e logia, esse sufixo logia, que aparece em vários tipos de estudos, quer dizer raciocínio, palavra, logia, né? Logia quer dizer raciocínio, palavra,
descrição, estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. E quando eu estudava, eu lembro que eu peguei um livro de escatologia para estudar e era de madrugada. Eu lembro que no começo eu ficava com muito medo e sentia vários arrepios, mas aí quando foi chegando perto do final do Apocalipse, eu já fui me alegrando, sentindo a presença de Deus, me consolando, e fiquei muito mais feliz, né? E o livro do Apocalipse não é uma mensagem de tristeza, de medo, mas de redenção, como tudo irá se findar, se cumprir na palavra do nosso Deus. Paz e regozijo para aqueles que estão em Deus, infelizmente tormento e tristeza para os não eleitos, né? Então o propósito é estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, pela aflição, que Deus governa a história e certamente a levará a uma gloriosa consumação de julgamento e bênção em Cristo. Alguns vão supor que o livro foi escrito entre 66 a 95 depois de Cristo, né? Entre o reinado ali do imperador Nero ao Domiciano. E existe muita polêmica, mas a maioria dos teólogos, com base no próprio livro do Apocalipse, acredita que foi próximo do ano 90, com o Domiciano, mandando João para a ilha de Patmos. João indica que escreveu da ilha de Patmos, localizada na costa de Éfeso. As autoridades romanas usavam essa ilha como um lugar de exílio. Então, João foi jogado ali para ser exilado. Agora, interessante é que depois ele sai de lá. As suas cartas universais, primeira, segunda e terceira, foram escritas depois de Apocalipse. E quando nós lemos Apocalipse, parece que foi escrita por outro autor, por causa da linguagem figurativa. Mas um mesmo autor, ele pode mudar o estilo da sua linguagem, dependendo para qual pessoa ele está destinando o seu escrito. Nós vamos ver isso nas cartas de Paulo, nós vamos ver isso nos evangelhos. O mesmo autor mudando às vezes o seu estilo literário de acordo com o objetivo do seu escrito ou do seu público-alvo. E isso foi muito polêmico, principalmente no terceiro, quarto século, tanto que o livro de Apocalipse foi um dos mais difíceis aí a entrar no cânon, a ser aprovado como um livro que fazia parte dos livros sagrados. Mas a própria Bíblia, ela dá autoridade à Bíblia. A própria Bíblia vai nos falar acerca de sua autoridade. E o livro do Apocalipse tem muitas referências com outros livros da Bíblia, vai explicar muitas coisas. Por exemplo, no livro de Gênesis nós vemos o homem sendo afastado de Deus através do pecado original de Adão. Mas no livro do Apocalipse nós temos a redenção. No livro de Gênesis nós temos o jardim, o homem sendo afastado, sendo tirado do jardim. Já no Novo Testamento nós temos a Nova Jerusalém, nós temos o próprio Deus fazendo morada entre os homens. Nós vamos ver várias referências a Daniel, principalmente quando fala das bestas, né, do dragão. Nós vamos ver várias referências também ao profeta Ezequiel, profeta Isaías. Então, verdadeiramente é um livro inspirado por Deus, ao qual Deus concedeu ao seu servo João. E nós vamos ter muitas referências ao templo. Por exemplo, no capítulo 11, versículo 1 ao 2, talvez indique que o livro foi escrito próximo, quando o templo foi destruído, no ano 70 depois de Cristo. Nós vamos ter também, falando do culto ao imperador, né, no capítulo 13, versículo 4, do 15 ao 16 também, capítulo 14, versículo 9 ao 11, capítulo 16, versículo 2, capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 4. Qual é o público original? O Apocalipse é endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos ver, conforme nós lemos, no capítulo 1, versículo 4, também versículo 11. Uma área hoje pertencente à Turquia Ocidental. Essas igrejas foram repreendidas e incentivadas de acordo com as condições que apresentavam.
Por exemplo, algumas foram incentivadas a manter a fé, perseverança, outras foram corrigidas pelo próprio Senhor para que mantivessem e permanecessem no primeiro amor, ali na fé em Cristo. Propósito e características. O Apocalipse assegurou às igrejas da Ásia Menor que Cristo sabia da situação delas e ele as chamava a permanecerem fiéis contra toda tentação. O tema principal de Apocalipse é a afirmação de que Deus governa a história e a levará à sua consumação em Cristo. Então Deus nunca perdeu o controle. Deus está no controle da sua história, guardando e assegurando bênçãos espirituais ao seu povo. A hora passa tão rápido. Vou tentar aqui fazer um comentário bem breve. Obrigado, mano. Bem breve sobre o capítulo 1. Lembrando também que a Bíblia não é uma caixinha de promessa, né, irmãos? Tem muita gente que está lendo o Apocalipse agora, por causa da pandemia, com medo, né? Para tentar achar respostas, como se o livro do Apocalipse fosse um livro de superstições, um livro como o tabuleiro Ija, como outras coisas assim, mais ligadas ao espiritismo, né? E crenças ocultistas. Não, o livro do Apocalipse deve estudar com oração, meditação, com afinco, pedindo a Deus que abra sua mente. E, como eu disse para os irmãos, é um livro de esperança, de redenção, né? Mas infelizmente muitos, por causa de todo esse acontecimento que está acontecendo no mundo, estão recorrendo ao livro do Apocalipse para tentar achar respostas para enigmas de maneira ocultista, como se o livro do Apocalipse fosse uma caixinha de promessa. Então fica difícil, né? Mas vamos lá. O capítulo 1 aqui, João vai começar dizendo que Cristo, ele está mostrando aos seus servos o que vai acontecer em breve, por intermédio do seu anjo. A palavra anjo no hebraico é malak e no grego angelos, né? Quer dizer mensageiro. Através do seu mensageiro, Deus notificou ao seu servo João. A palavra anjo, né, nem sempre está ligada a um ser espiritual. Por exemplo, nós vamos ver que as estrelas aqui vai representar os 7 anjos da igreja, que são os pastores, ou seja, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Engraçado que o nome Ângela, ou Ângelo, também vem dessa mesma raiz, né? E aqui ele começa com uma bem-aventurança. A palavra grega para bem-aventurados é makarios, ou seja, mais que feliz, né? No versículo 3, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e os que guardam. Uma tríplice bem-aventurança. Então, leia a palavra de Deus, leia. A Bíblia diz que o espírito de profecia é a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. E não só ler, mas procure ouvir, procure ir à igreja, procure aprender, procure estar na escola dominical, cultos de ensino. Procure aprender de pessoas que vivam e se dedicam à palavra do nosso Senhor. E por último, ele fala que guardam, porque não adianta você ler também, ouvir e não guardar, né? Esse guardar não é só decorar. Esse guardar está ligado à prática constante, a você guardar consigo no seu coração, na sua mente também. Na mente o inimigo pode roubar, mas se guardar no seu coração, fica difícil. E ele fala, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, a hora já se foi. Só fizemos aqui um comentário de 3 versículos e falamos um pouco sobre o contexto histórico da época. Lembrando que o imperador era tido como um rei. Ele é um rei soberano e também um deus, né? Então, os cristãos eram perseguidos por não adorar o imperador, principalmente quando viram que o cristianismo já estava se desvinculando bastante do judaísmo e tinha o seu próprio culto. Os cristãos eram acusados de antropofagia por causa da ceia,
Nero já havia colocado no ano aproximadamente ali entre o ano 60 e 70 fogo em Roma, acusado os cristãos. E em alguns lugares era chamado de judeus novos, né? Ou judeus novo convertidos, mas eram cristãos. Então assim, havia muita perseguição. No filme Apóstolo Paulo, ou Paulo, Apóstolo de Cristo, eu acho que é assim o filme, nós vamos ver retratado bem esse contexto de perseguição no primeiro século. Esses verdadeiramente eram servos abnegados do Senhor, que deram suas vidas para a propagação do Evangelho. Então, fica aqui 3 breves comentários do verso 1º, 2º e 3º do livro do Apocalipse. Querendo Deus, sábado que vem nós iremos retornar com mais um pouco, iremos continuar o capítulo 1º ainda. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Nós vamos ouvir um louvor, mais um louvor, e logo após estaremos já orando para terminar. Se você não pediu oração ainda, quiser ligar, pedir oração, o número é o 4203-4009 e do WhatsApp é o 940468472. Os irmãos que estão nos acompanhando pela live também podem comentar aí no vídeo. Que Deus abençoe. But for your grace, I could not be saved. But for your grace, I would go my way. I'm forever grateful that you have been faithful to me, Lord, for your amazing grace. But for your grace, I cannot be saved. But for your grace, I would go my way. I'm forever grateful that you have been faithful to me, Lord, for your amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. But for your grace, I could not be saved. But for your grace, I would go my way. I'm forever grateful that you have been faithful to me, Lord, for your amazing grace. But for your grace, I cannot be saved. But for your grace, I would go my way. I'm forever grateful that you have been faithful to me. Irmãos, a hora já estourou. Vou fazer uma rápida oração, mas crendo que Deus é poderoso para atender o pedido. Minha tia Neide Cássia pede oração por ela e família. Seu Wellington, que ainda está internado. Vamos. Wellington, acho que é seu Hélio, né? Deve ser o Hélio. Bruna e família do Jardim Vitória pede oração. Vamos estar orando.
orando pelo filho do nosso pastor. Se não falei memória, acho que chama Daniel, né? E também pela irmã Delfina, e também irmã Laurentina, presbítero Antônio. Deus Todo-Poderoso, e também por mim, peço aos irmãos que oreis por mim também. Estou carente de vossas orações. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, por estarmos aqui, para glorificar teu santo nome. E também queremos te rogar, Senhor, visita minha tia Neide, venha visitar seus parentes, sua família, venha dar força, graça, sabedoria, ajudando ela em teu caminho, Senhor. Visita também o seu Wellington, ou eu acho que é seu Hélio, mas o Senhor sabe quem é, o Senhor conhece todas as coisas. Deus está internado, estenda as suas mãos, que o Senhor possa operar milagres, prodígios, maravilhas para a tua glória. Também quero te pedir, Senhor, pela Bruna e família do Jardim Vitória. Ajude a cada um, Senhor. Ó Deus, eu não sei o problema, a causa, mas tu podes. Também peço oração pela irmã Delfina, dê saúde, salvando também seus parentes. Presbítero Antônio, ajude ele, Senhor, com a tua graça, saúde também. E também o filho do nosso pastor Simão, Senhor. Venha, Senhor, estender tuas mãos, curando, tirando todo o mal. Abençoa todos os nossos irmãos. E desde já te agradecemos já por tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe. E crendo Deus até sábado que vem. Amém.